desigualdade social, tudo leva a crer, ela existem, há uma aparência deliberada vai evidenciar a questão da sociedade vai da acontecer a luta e da disputa entre a sociedade colonial. De que forma? Independente de quais Características eles Tudo nos leva a crer que há um tempo para cada deliberada de seleção, de higienismo e de limpeza social. E que as atitudes tomadas pelo presidente da República são minuciosamente arquitetadas nas por meio de um cálculo utilitarismo neoliberal, há que não são produzidas da violência e a política de assistência social é tida como elas foram por uma imensa massa de cidadãos. Tá acabando, Chumalo, tá acabando. só que o nosso protagonista diz muito uma exclusão sobre a política espacial trabalhador. Oi, galera da FESP. Meu nome é Tatiana, sou do curso de Biblioteconomia e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a elaboração do trabalho temático. Né? Para esse trabalho temático, a gente escolheu 2 filmes de ficção científica, Elysium e Distrito 9. Ambos os filmes são do mesmo diretor, o Neil Blomkamp. Nosso ensaio foi intitulado Realidade Distópica em Meio à Pandemia, e ele vai mostrar as similaridades entre essas 2 obras e a relação que elas têm com a desigualdade e também a relação com o Covid. Enquanto em Elysium, a gente tem um pano de fundo de segregação social, utilizando a metáfora da luta de classes, né? A eterna disputa entre ricos e pobres, em Distrito 9, o foco é a segregação racial, utilizando a metáfora do apartheid. Tá? Então você tem um cenário de humanos versus aliens, que na verdade pode ser entendido como brancos versus negros. Em Elysium, você tem um cenário completamente pós-apocalíptico e adoecedor, onde o planeta Terra está destruído. Em Distrito 9, o cenário é um cenário de hoje, é um cenário real, se passa agora, só que numa periferia completamente desigual e desestruturada. Enquanto em Elysium, o protagonista precisa lutar para poder ter acesso à medicina, para poder se curar, para poder sobreviver, em Distrito 9, o protagonista também é infectado e ele precisa lutar, só que a luta dele é uma luta por humanidade, é uma luta por reconhecimento, é uma luta pela não exclusão. Distrito 9 é um filme de 2009 que concorreu a 4 Oscars. E ele vai usar uma abordagem inicial de documentário, uma espécie de documentário fake. Né? Ele se passa na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, não por acaso. Ali é o cenário onde realmente aconteceu o apartheid. O apartheid, para quem não sabe, significa separação. E ele foi um regime implantado no final da década de 40 que confinava politicamente e geograficamente a população negra. Diferente dos filmes, da maioria dos filmes de ficção científica e de invasão alienígena, onde os alienígenas vêm para colonizar o planeta Terra e tem uma invasão, uma catástrofe iminente, esse filme vai falar sobre o abuso de poder por parte do Estado, usando a violência militar como resposta. Ele vai falar sobre o sensacionalismo da mídia e o papel dela na polarização das opiniões da população. E, principalmente, ele vai falar sobre a segregação racial da forma mais literal possível, a separação física dos indivíduos que são esteticamente ou culturalmente diferentes. Bom, uma síntese da história é que uma nave mãe alienígena enguiça, por acaso, sobre a cidade de Joanesburgo. E como nenhum alienígena sai de dentro dela, os humanos resolvem entrar dentro para ver o que tem, para ver quem está ali dentro. E apesar de achar que vão encontrar uma raça linda, forte, eles acabam encontrando criaturas que estão completamente subnutridas, desnorteadas. E automaticamente o ser humano vai pensar o quê? Eles são inferiores, é uma raça inferior à nossa. Bom, essa nave mãe ela pode ser entendida como uma metáfora para os navios negreiros. Só que esses refugiados eles estão longe do seu habitat, eles estão sem a sua tecnologia, eles estão sem o seu líder, eles estão sem nenhum tipo de possibilidade de organização. Então sim, eles vão ser subjugados pelos seres humanos, eles vão ser submetidos pelo sistema opressor humano, os alienígenas. Né? Os alienígenas são retirados da nave, eles vão morar embaixo,
praticamente embaixo da onde a nave está estacionada, na própria cidade de Joanesburgo. Só que o que era para ser uma moradia provisória acaba se tornando uma favela, sem nenhuma estrutura, sem nenhum saneamento, sem nenhuma ajuda. O governo acaba se cansando dessa situação e 20 anos depois resolve remover essas famílias, remover esses aliens, tirar eles dessa favela e mandar para o Distrito 10, que vai ser praticamente um campo de concentração. Os aliens vão ser simplesmente despejados da onde eles vivem. A gente precisa lembrar que a palavra despejo, ela normalmente se remete ao lixo, ao resto, aos corpos que precisam ser desovados. No geral, os seres humanos, eles querem que os alienígenas vão embora, que eles partam, voltem para a terra deles, ou que simplesmente eles vão morar o mais longe possível. Não é muito diferente da situação que a gente tem com relação à imigração em vários países, a situação de xenofobia. E é como se todos os problemas da cidade, os problemas urbanos de Joanesburgo, fossem culpa dos alienígenas. Só que não, esses problemas já estavam lá muito antes. Os humanos chamam essas criaturas de camarões, como se fosse uma forma de depreciar e inferiorizar elas. E não é muito diferente de quando a gente xinga uma pessoa de macaco, por exemplo. É uma forma de você animalizar e sugerir que essa pessoa é menos evoluída. O nosso protagonista, Aikos, ele é um ser humano extremamente xenófobo, racista, elitista e senso comum. E ele lidera esse processo de realocação dos aliens. Só que no meio desse processo ele acaba se contaminando com uma substância alien e aí é a grande virada do filme. Ele começa a se transformar também em um alien. O Aikos, ele tem medo, morre de medo de se tornar um alien porque ele sabe que esses aliens vivem marginalizados, vivem segregados e ele não quer deixar de ser opressor para se tornar oprimido. O Aikos, ele não quer de forma alguma aceitar essa nova identidade dele. Ele acaba se redimindo no final da narrativa como personagem principal, mas ele só se redime porque ele é obrigado a conviver com o diferente, porque ele é colocado à prova, ele é obrigado a se pôr no lugar do outro. E o choque de realidade acaba sendo o principal agente transformador para esse protagonista. Bom, já Elysium, é um filme de 2013, ele vai evidenciar a questão da desigualdade, da luta de classes e da disputa entre ricos e pobres. De que forma? A história se passa em 2154, num futuro onde o planeta Terra está completamente destruído, superpopulado, sem emprego, sem oportunidade, sem recursos, tudo muito escasso. O meio ambiente está completamente destruído, as condições climáticas, ambientais são péssimas e então é criada uma nave, uma espécie de cúpula gigantesca que vai orbitar o planeta Terra, chamada Elysium. Em Elysium, só os ricos vão morar, só os ricos têm dinheiro para comprar uma passagem e comprar o seu pedacinho no céu. Só que o nosso protagonista, Max, ele é um cara que vive na Terra, pobre, trabalhador, e durante um dos trabalhos dele, ele acaba se infectando com radiação. E a empresa simplesmente despede ele, dane-se. Só que agora ele tem poucos dias de vida. E o único jeito dele se curar e sobreviver é acessando a medicina que existe lá em Elysium, lá em cima. É uma medicina muito avançada. Só que para isso, ele vai precisar lutar contra o sistema e invadir Elysium. Tá? Outro detalhe interessante também. Os policiais nessa realidade da Terra, eles são robôs. Bom, o nosso protagonista, ele acaba conseguindo entrar em Elysium, mas não, ele não consegue se curar. Tá, mas aí você me pergunta, o que isso tem a ver com racismo, com desigualdade e com a falta de acesso? O que tudo isso tem a ver com pandemia? Olá pessoal, meu nome é Thaís. E antes da gente conversar sobre desigualdade social, a gente precisa falar sobre racismo estrutural, que funciona tanto como uma ideologia quanto prática de naturalização da desigualdade. Porém, como branca privilegiada,
e não sendo o meu lugar de fala, eu já me adianto e peço desculpas por algum eventual erro. A desigualdade social, ela é estrutural ao capitalismo e as suas raízes remontam à sociedade patriarcal, sociedade escravagista e a sociedade colonial. Um dos locais mais atingidos pela pandemia foram as favelas, que são espaços marcados por elevados níveis de vulnerabilidade social e que são submetidos a constante violência e desassistência estatal. Elas foram formadas por uma imensa massa de escravos libertos, que daria lugar aos excluídos e marginalizados da sociedade. Uma exclusão política, espacial e de cidadania. Apesar da abolição, o fazer colonial, ou deixar morrer, ou como a gente utiliza hoje, a necropolítica, seguiu com medidas de exclusão para apartar os negros da lógica capitalista que emergia, a posse e o trabalho. Com o passar do tempo, o mesmo plano se tornou desassistência total, sem saneamento básico, dificuldade de acesso à saúde, à educação, ao emprego, uma espécie de mecanismo de extermínio. É fato que a pandemia não ocasionou a desigualdade social, mas ela expôs de uma maneira escancarada. Ao contrário do que dizem, o impacto da pandemia acontece de forma completamente desigual. Nos bairros de classe média e ricos, onde, além de toda a assistência estatal, há uma estrutura socioeconômica que permite às pessoas realizarem o isolamento social, muitos se infectam, mas poucos morrem, ao contrário de bairros periféricos e favelas, que são completamente desassistidos pelo governo. Não tendo fácil acesso à saúde e muitas vezes sem saneamento básico, no qual o isolamento social é sinônimo de morrer de fome. A maioria que é infectada padece. Tudo nos leva a crer que há uma política deliberada de seleção, de higienismo e de limpeza social. E que as atitudes tomadas pelo presidente da República são minuciosamente arquitetadas para tal. Por meio de um cálculo utilitarista neoliberal, há vidas que não são producentes. E a política de assistência social é tida como um dispêndio completo. Para finalizar, o que seria mais reflexo da desigualdade do que a falta de condições advinda de uma imposição, como dito até aqui, para enfrentamento da pandemia por uma população completamente desassistida, uma população que não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso à informação, então não sabe como se cuidar, não sabe como prevenir o Covid, que muitas vezes mora num barraco, numa habitação que divide com muitas pessoas. Uma pessoa que ela precisa sair para trabalhar, porque senão ela morre de fome. O que há de mais desigual do que isso? O que há mais de desigual do que uma população que é impossibilitada de fazer um isolamento social devido às suas condições socioeconômicas?